invés de dizermos, ó Israel, vamos dizer, ó igreja, está bem? Portanto, diremos, ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vocês podem fazer isso? Vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3. Aleluia. Vamos dizer de novo? 1, 2, 3. Ouve, ó igreja, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aleluia. Eu te convido a inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos, mas orar comigo agora. Orar pelo irmão Egídio, orar pelo Raul, orar pela pastora Jaqueline, orar pela irmã Sheila, orar pelo pastor Luiz Fernando, orar por tantos outros irmãos enfermos, orar por irmãos que estão longe, na África, na Ásia. Ore conosco agora. Paizinho querido, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós não só falamos que Tu és o único Senhor, mas nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos isso, admitimos isso, e não queremos um outro Deus além de Ti, justamente porque sabemos que não há outro, não como Tu és, não vivo como Tu, não poderoso como Tu, não amável como o Senhor és. Tu és o único, Senhor, o único que se importa conosco, o único que nos conhece como és, o único que sabe as nossas dores e mazelas, o único que nos amou o suficiente para sofrer a perda do próprio Filho por nós. O único és Tu. E é por isso que, como igreja, nos unimos agora, Senhor. Nos unimos para pedir o Seu favor. Não pedimos por obrigação. Não pedimos, Senhor, como uma tradição, mas Te pedimos porque cremos. Se não crêssemos, não iríamos Te pedir, Senhor. Nós acreditamos no que o Senhor é e no que o Senhor disse. Nós cremos. E a Tua palavra disse, Senhor, que Jesus, o nosso Senhor, levou sobre si todas as nossas dores, que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, mas que pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. É a Tua palavra que diz, é a Tua palavra que diz que se 2 ou 3 reunirdes em Teu nome, e em Teu nome concordar acerca de qualquer coisa na terra, é concordado isso no céu. Então é como igreja que nós concordamos agora. Oramos em conjunto, Senhor, por essas pessoas citadas. Oramos pelo Teu filhinho, irmão Gídio, que está lá no hospital. Tu és o Deus da vida. Tu és o Deus que dá a vida. És o Deus que também tira a vida. Tudo está em Tuas mãos. Todas as coisas estão de acordo com o Seu plano, pois a Tua palavra diz que os Seus planos e projetos não podem ser frustrados. Por isso eu Te louvo, Pai, e Te peço agora, intervenha no quadro clínico do Seu filho. Intervenha, pois Tu podes trazer a vida, Tu podes curar, Tu podes transformar o que está machucado em saúde. Da mesma sorte, o Senhor pode reverter todo o quadro clínico do Raul, Senhor. Eu sei que Tu trouxe aquela criança ao mundo com um propósito. Realiza o Teu propósito. Realiza o Teu plano naquela família, Senhor. Entra com um milagre, com a Tua provisão, porque só Tu podes fazer. É como no caso da Tua filhinha, Senhor, a pastora Jaqueline, lá em Barretos. Como aquele médico disse, Senhor, só
Deus pode reverter isso. É um médico, Senhor, é quem vive na medicina, disse que só Tu pode fazer. Ele não duvidou de Ti, Senhor, Ele disse que Tu és o único que pode fazer, e Tu és. Por isso, Senhor, onde está ela agora? Onde está a Sheila agora? Onde estão os outros irmãos enfermos agora, Senhor? Onde estão as pessoas que estão sendo mencionadas pela Tua igreja aqui? Mesmo que os seus nomes não estejam comigo aqui, mas estão sendo citados pela boca e pelo coração de muitos irmãos aqui, Senhor. Eu concordo com a cura dessa pessoa que está te pedindo agora. Eu concordo, Senhor, com a Tua bênção sobre a vida de todos eles. Então eu te suplico, realiza mais uma vez o Teu milagre. Opera, Senhor, pois só Tu podes. Ninguém mais pode. Só Tu, Senhor. Eu te louvo por nos ouvir, pois estou certo de que, como igreja, o Senhor tem atendido e tem nos ouvido. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não deixe de crer, queridos, e não deixe de orar. Todos os dias, às 6 da manhã o templo está aberto. Aqui embaixo, o cenáculo está aberto. Venha orar, venha falar com Deus, tire um tempo para Ele. As equipes, venham orar, façam parte desse ministério de intercessão. Grandes coisas o Senhor quer fazer, mas depende do quanto nós queremos que Ele faça. Esse texto que nós fizemos menção, que acabamos de citar juntos, de Deuteronômio 6:4. Este é o capítulo todo, na verdade, começando pelo capítulo 5, onde Moisés faz uma repetição dos mandamentos do Senhor, a saber, os 10 mandamentos, e ele conduz até o capítulo 6, onde inicia uma série de conselhos a todas as famílias que leem o texto. Na prática, todas as famílias que creem em Deus, não somente aos judeus, mas a todos aqueles que de alguma maneira observam a palavra do Eterno e creem nela. E a orientação de Moisés, de Deus através de Moisés, era para que a palavra lida, a palavra estudada, a palavra de Deus escrita, deveria ser repetida e ensinada diariamente aos filhos e aos filhos dos filhos, portanto alcançando gerações, até a 3ª e 4ª geração. Essa palavra deveria ser ensinada e repetidamente por gerações posteriores. Disse Deus a Moisés que deveria incutir no coração dos filhos cada uma das letras, dos preceitos do Senhor, para que os filhos pudessem crescer no temor do Senhor, não só no conhecimento dele, mas também no entendimento de quem e como ele faz todas as coisas. Perceba que a ideia de Deus é que o conhecimento fosse transferido de geração em geração, como uma espécie de proteção interna aos filhos e às gerações vindouras, como uma espécie de vacina contra as ciladas malignas, contra as tentações que viria, contra as possíveis cisões que haveria em Israel em razão de sua crença, contra a possível contaminação dos deuses cananeus dos quais eles haveriam de conviver. Deus traz esse conteúdo e diz: vocês devem ensinar a eles, porque o futuro deles depende do que eles aprenderem agora. Quando ensina o Senhor tal coisa, Ele coloca um peso de tal importância na vida das pessoas que estão sob seu cuidado, não um peso de dor, não um peso de agrura, pois Deus os tira do Egito, sim, do peso do qual eles carregavam. Mas a palavra peso aqui é utilizada como autoridade, como um conteúdo que marca,
como um conteúdo que preserva, como um conteúdo que livra de coisas ruins no futuro. Querendo fazer Deus saber às pessoas que a garantia de uma segurança plena, de um cuidado pleno, é determinada pela quantidade de relacionamento que geramos com Deus, ou de uma forma melhor colocada, pelo nível relacional que geramos com Deus. É o conhecimento da palavra que promove isso. É por isso que Jesus disse que as pessoas erram na vida por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele também citou, na verdade, utilizando um de seus profetas, Oséias, que o povo perece, erram, se perdem por falta de conhecimento. E não está falando de conhecimento filosófico, histórico, secular. Está falando do conhecimento que traz vida, a palavra. É por isso que Jesus se utiliza de uma metodologia de ensino bastante popular naquele tempo, criando parábolas, ensinando através de mecanismos que as pessoas entendam. E no capítulo 13, o verso 15 ao 18 do Evangelho de Mateus, ele diz que o grande problema das pessoas é que elas até ouvem a leitura da palavra, mas não conseguem escutar. Ele diz que as pessoas até leem, veem o texto, mas não conseguem enxergar o que está escrito. Ele diz que elas até falam das coisas concernentes ao reino, mas elas não conseguem trazer isso para dentro de suas almas, não conseguem compreender isso, e por não compreenderem a palavra, acabam sendo tragados pelas coisas da vida, pelos erros que a vida impõe mediante a nossa semeadura. É por isso que Deus traz essa orientação a Moisés, dizendo: ensina eles, ensina a minha palavra, ensine a minha verdade. Coisa boa seria se cada ser humano tirasse um pouquinho do seu tempo diário para ler essa palavra, para entendê-la, ainda que fosse alguns minutos diários, para que pudesse meditar nela e ter esse alívio dentro de seu coração diariamente. Melhor seria ainda se não somente aprender, mas pudesse ensinar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, sentarem com eles em alguns momentos e mostrar-lhes o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Deus no qual servem. Justamente porque, por não fazermos isto, por apresentarmos apenas um método religioso, por darmos aos filhos apenas uma orientação dizendo: vamos à igreja. Por que tenho que ir à igreja? Por que tem que ir? Porque a igreja é a casa de Deus, porque devemos buscar a Deus, mas sem dar aos filhos um pleno saber do que significa buscar a Deus, do que é estar em Deus, do que é a beleza desse evangelho. Então incutimos na mente deles apenas uma obrigatoriedade religiosa, e muitos de nós crescemos sobre esse pavor, indo à igreja por uma coação, por obrigação, não por conta de conhecer o Deus que servimos e desejar ir à igreja para tê-lo mais. E por isso a maioria, quando tornam-se jovens, não querem mais ir à igreja e nem tampouco saber do Deus que lhes fora pregado. Por quê? Porque não conheceram o Deus de seus pais. E se não conheceram o Deus de seus pais, é justamente porque os seus pais não tiveram a habilidade de conviver com Deus o suficiente para que os filhos pudessem ver neles a grandeza do seu Criador. E se não tivesse essa condição, pecamos por não ensinar-lhes o Deus que servimos da mesma medida em que poderíamos, de maneira tão clara, lhes mostrar. Então vem o Senhor agora e orienta e diz: não deixe de fazer isso. Aplique essa vacina preventiva no coração dos seus filhos. Ensine a palavra para eles. Mostre a verdade para eles. E Deus começa então, através de Moisés, fazer o povo recordar
Qual é o sentido de ensinar? E a primeira coisa que faz Deus, eles se lembrarem sobre esse conteúdo. Uma vez que nos versículos anteriores o Senhor disse: não deves apenas ensinar, mas ensine-os a guardar todos os meus ditames e estatutos. Ensine-os a preservarem dentro de si, na terra que eles irão viver. E portanto, no versículo 4, ele inicia essa lembrança a Moisés, tentando focar no coração desse profeta o que ele deveria, de fato e verdade, não só ensinar aos seus pais, mas de igual modo os pais a ensinarem a seus filhos. E convida-os a essa verdade absoluta, de saber e gritar a toda a igreja e a Israel, que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa parece ser uma verdade comum, parece ser uma verdade que é dispensável de se pregar em uma comunidade como essa de cristãos. Parece não ser necessário e nem tampouco relevante utilizar um versículo de Deuteronômio, o livro que poucos leem, e no domingo à noite, em uma ministração de uma orquestra tão inspiradora, tentarmos falar acerca de algo assim. E o que o Espírito quer nos ensinar com isso aqui? O sentido do texto nada mais é do que Deus quer que as pessoas saibam veementemente que Ele é único e que não existe outro similar, nem que se compare a Ele, nem que possa ser chamado de Deus no nível dele. Ele quer que todos saibam que Ele é o único Deus, o único Senhor, o único soberano. E Ele possui algumas características e atributos que fazem dele único. E que nenhum outro ser que se chame Deus com D minúsculo se compara a essa grandeza de sua divindade. Perceba que nós poderíamos passar o mês inteiro, talvez o ano de 2020 inteiro, estudando a personalidade do divino, compreendendo a natureza de Deus revelada nas Escrituras, percebendo toda a deidade dele esparramada pelos textos, sob suas características infinitas e imutáveis. Poderíamos sim descrevê-lo e tentar compreendê-lo ao longo de inúmeros cultos. Entretanto, não sendo isso possível, precisamos no mínimo ter uma ideia básica do que é que o Senhor quer que a gente saia daqui esta noite, crendo absolutamente que Ele é o único Deus. Se Ele diz que Ele é o único Deus e corrobora com a sua palavra, a sua fala, justamente em razão de que as pessoas geram para si inúmeros outros deuses. E eu nem estou a falar aqui do que a Bíblia chama de ídolos ou idolatrias. Nem estou a falar aqui dos deuses criados pelos próprios seres humanos, cujos alguns Deus denomina como deuses cópias do sol, das estrelas, de animais domésticos, de criações da terra. Não estou nem a falar disso. Mas criamos e elencamos deuses dentro de nós quando substituímos esse temor divino e essa prioridade do divino por qualquer outra coisa. Tornam-se Deus para nós no mesmo nível aquilo que a gente prioriza no lugar de Deus. Tudo aquilo que toma, ainda que momentaneamente, o lugar de Deus, torna-se um instrumento de idolatria. E portanto, deixa Deus de ser Deus em nossa vida, ainda que seja naquele momento, pelo fato de não crer no que Ele disse. Perceba que às vezes a gente escuta aquela citação, e não que seja ruim tal citação, mas a gente diz: primeiro lugar vem Deus,
Segundo lugar, vem a família. Terceiro lugar, vem o trabalho. Quarto lugar, vem as outras coisas, e assim por diante. Quando levamos isso a um grupo de crentes, então diz em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. Em alguns casos, a igreja. E em terceiro lugar, a igreja ou a família. E isso parece ficar desconectado do que Deus está a dizer. Porque é que se colocássemos Ele em primeiro lugar, bem verdade, damos sempre a preferência para Ele. E o que fica dessa preferência, damos à família, e alguns erroneamente colocam a igreja e dão à igreja. E o que sobra do pouco que deu a Deus e do pouco que Deus deu à família, em terceiro plano, o que sobra é dado à igreja ou às coisas que ficam. Erramos. Porque na grande verdade, se Ele é o único Deus, não basta Ele estar em primeiro lugar e a família em segundo e coisa por diante. Ele tem que ser em primeiro lugar na minha família, Ele tem que ser em primeiro lugar na minha vida, tem que ser em primeiro lugar na minha igreja, tem que ser em primeiro lugar no meu trabalho, em todas as áreas da minha vida, da minha comunidade, da minha comunhão, do meu relacionamento, do meu trabalho, do meu negócio. Ele tem que vir em primeiro lugar. Ele tem que estar em todos os quadrantes da minha agenda. Ele tem que preencher o primeiro lugar de toda a minha agenda. Ele não pode ser classificado como number one ou qualquer outro número adiante, mas ele tem que estar em todas as colocações, porque Ele é um Deus diferente e é um Deus único, de tal maneira que Ele precisa fazer parte dessa teia que envolve a nossa vida como um todo. Quando a gente o coloca em primeiro lugar e deflagramos sobre essa pirâmide, dá a ideia de que o primeiro lugar aqui hoje está sendo Deus, não é? Estamos dando essas 2 horas de culto em primeiro lugar ao Senhor. Vocês concordam comigo? Mas dá a impressão que ao sairmos daqui já não tem mais Deus em primeiro lugar. Ao iniciarmos o primeiro dia da semana de trabalho, ou melhor, o segundo dia, segunda-feira, dá a impressão que agora esse é a dedicação ao trabalho, e que Deus será dedicado em primeiro lugar apenas nos momentos em que a gente tira de oração ou de leitura em sua palavra. Mas o conselho divino que em todo o conteúdo do texto é que Ele faça parte de nossa vida o tempo todo, e não se desligue de nós, e nem nós se desligue dEle. Isso significa dizer a vocês, e isso é a todos nós, que Deus não aceita ficar em segundo plano, seja qual for a pior área da sua vida. Deus não aceita ficar em segundo plano nem quando você vai tomar banho ou fazer outras coisas. Deus está sempre em primeiro plano, seja qual for a área que tivermos a fazer. Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser Senhor não só nas minhas bonanças ou dificuldades, mas Ele tem que ser Senhor em todas as áreas, justamente porque é Ele que faz com que elas saiam bem. Precisamos compreender esse nível onde temos colocado Deus. Que prateleira de nossa vida Ele tem ficado? Em que lugar de nossa estante interna Deus tem sido colocado? Em que altar de nossa vida Ele tem sido edificado? Perceba que dentre muitas coisas que poderíamos aqui citar e falar desse divino Senhor, algumas se faz necessário. E eu vou tentar em apenas alguns minutos te dar ao menos 3 ou 4 ou 5 no máximo características inerentes ao divino, do qual fazem dele ser Deus, o Deus que a gente precisa crer. O que Ele quer é que a gente saia daqui esta noite sabendo em quem a gente crê, que tipo de Deus nós cremos. Em primeiro momento eu quero te dizer que Deus é o que é, e Ele gosta de se chamar de único justamente porque é o único. Um dos textos preferidos meus é quando Ele chama a si mesmo de um Deus diferente dos outros deuses.
Se você for a Isaías, no capítulo 46, verso 9 e 10, Deus vai chamar a si mesmo de o Deus diferente. E ele diz: vede, Israel, não há nenhum outro Deus como eu. Eu sou o único Deus, e sou o único como eu sou, diferente de qualquer outro Deus criado por vocês. E o verso 10 ele diz: porque eu sou o único Deus que faz primeiro o fim, para depois começar. Eu sou o único Deus que termina primeiro, para depois começar. Quando ele coloca isso, ele desafia qualquer outra entidade que possa ser chamada de Deus a fazer o mesmo. Quando ele faz isso, ele coloca qualquer outro credo, qualquer outra religião, de qualquer outro que se diga ser Deus, a fazer o mesmo. Quem é que começa uma casa pelo telhado? Quem? Quem que começou primeiro com o futuro, para depois iniciar no passado? Quem? Portanto, ele diz: não há outro que faça isso. Eu sou o único assim. Perceba que uma vez que ele chama isso a si mesmo, e ele gosta de ser um Deus diferente, uma das características mais lindas, que me apaixono por Deus todas as vezes que penso nesse aspecto. Diga para quem está ao seu lado: o nosso Deus único é um Deus ético. A ética de Deus, ela é extraordinária. Nos ensina de uma maneira tão profunda, tão grande, tão enraigada dentro do conteúdo de sua palavra. Por quê? Ética, a maioria das pessoas aqui sabem o que significa. Nada mais é do que um conjunto de valores e regras que determinam a convivência de uma sociedade. É um conjunto de regras comportamentais que marcam a convivência de um grupo de pessoas. Todos nós temos um padrão ético dentro de nós. Padrão esse herdado de nossos pais. E a maioria de nós, ou por que não dizer todos nós, tem um padrão ético herdado do divino. Um padrão ético do qual ninguém precisa dizer para você que não pode fazer, que você sabe internamente que não pode fazer. Pegue uma criança pequena, por exemplo, ele sabe que não pode roubar, que não pode matar, que não pode cobiçar. Está dentro dele, é um padrão ético, moral, colocado por Deus dentro dele. Se não, percebam, pegue uma criancinha, por exemplo, de 2 a 3 aninhos. Quando ele vai pegar alguma coisa que ele sabe que ele não pode, como por exemplo, pegar uma faca em cima da mesa, ele estende a mãozinha, bem devagarzinho, mas vai te olhandinho. É ou não é verdade? Vai te olhandinho e vai estendendo a mãozinha, porque ele sabe que ele não pode, até que você diga não, aí ele tira a mãozinha. Se ele não soubesse que não pode, já ia e pegava de imediato. Mas ele sabe. Eu me lembro de uma cena na minha infância. Eu tinha acho que 3 para 4 anos. 4 eu acho, meu irmão 3. Eu só tinha cabeça e barriga. Parecia um girino, sabe? Aquelas coisas esquisitas. Perninha fininha e aquela barriga. A gente chamava de barriga de sapo. Aquela coisa horrorosa. Só verme. O verme comia o outro. Era uma coisa de louco. Pobre, de marré. Coisa terrível. Não ficava nem sapo na nossa frente, porque nós fritava eles. Coisa boa, é um sapo frito. Eu quis que ela comesse, ela nunca quis comer. Mas eu me lembro que nós passamos em uma mercearia. Rapaz, eu não sei te dizer como, mas eu sei que eu e meu irmão pegamos um lápis. Ninguém mandou a gente pegar, mas pegamos.
Nós não estudava, nós não sabíamos nem para que servia aquele trem. Mas pegamos. Chegamos em casa com o lápis. Eu lembro-me como hoje, era um lápis amarelo, quadradinho assim. E a gente está lá com aquele negócio, brincandinho assim. Minha mãe, que não é boba nem nada, viu a nós com aquele lápisinho. Mas chegou e disse: onde é que vocês arrumou esse lápis? E a gente diz: que lápis? Esse aí que está na mão de vocês. Ah, esse é um lápis? É um lápis. Onde vocês arrumou isso? Isso aí só tem na venda. Nem me lembro o nome do dono da venda. Só tem naquela venda ali. Nós sabíamos que era errado. Ninguém disse pra gente que não podia pegar. Minha mãe nunca ensinou isso até então. Não me lembro dela ter feito. Mas eu tive a ideia de dizer assim: nós ganhamos. E ela diz: vocês ganharam da venda? É, ele deu para nós. Deu para vocês. Aham, tá bom. E continuamos felizes, irmão. Ela foi lá dentro. Ela veio com fio de ferro, balangandinha assim, ó. Deu vontade de dizer pro meu irmão: vaza. Mas era pior. Ela acertava a gente de longe. Uma mira que não precisava nem fazer assim, de longe acertava. Apanhamos. E ela fez a gente ir lá apanhando, devolver aquele negócio debaixo de couro. Só depois que ela ensinou que não pode roubar. Podia ter ensinado antes. Mas a surra valeu. Mesmo crianças, a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Quantas vezes nossos filhos fizeram coisas assim, de tentar pegar alguma coisinha na prateleira que não podia, mas a mãozinha gordinha da minha filhinha, por exemplo, ia subindo. Não, ela já encolhia. É um padrão moral, ético que está dentro de nós, gerado pelo divino. Deus é um Deus ético, é um Deus moral e é um Deus ético. Ele não é uma criatura como essa bexiga aqui. Ele é uma pessoa com todos os atributos de uma pessoa, com todas as virtudes de uma pessoa, mas com um nível elevado de uma divindade. Perceba que o padrão ético de Deus é um conjunto de regras que Ele gerou dentro dele mesmo, para que pudesse, a partir dele, formar todo o conteúdo do reino dos céus e da terra. E esse padrão ético de Deus tem uma base, tem um fundamento. E esse fundamento do padrão ético de Deus, assim como nós, o nosso padrão ético é judaico-cristão, né? É o nosso padrão ético e moral, judaico-cristão. O padrão de Deus é estabelecido sobre Ele mesmo. Ele é a própria base do seu padrão ético. Quando alguém busca qual é o padrão, a origem da ética de Deus, se diz Ele mesmo. Ele é a base desse padrão. Então diga para quem está ao seu lado: a nossa ética vem de uma base que os nossos pais plantaram, mas a ética de Deus tem a base nele mesmo. Agora perceba, se a ética de Deus é baseado nele mesmo, o conjunto de regras que ele gerou para ele mesmo está fundamentado em si. Então isso melhora para o meu coração, porque a Bíblia diz que Deus não tem amor. João diz que Ele não possui amor, mas Ele diz que Ele é o próprio amor. Ele diz: Deus é amor. Então quando se fala de amor, você fala Deus. E quando você fala em Deus, você fala amor. Alguém tem dúvida de que Deus é amor? E eu não estou dizendo da igreja pentecostal Deus é amor. Eu estou dizendo que Deus é amor. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Eu creio piamente, porque a Bíblia diz que é. E as ações dele provam que ele é. Ele é amor. Então se ele está fundamentando sua ética, seu padrão moral nele mesmo, ele está fundamentando seu padrão ético em uma base de amor. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que ele vai fazer e todas as decisões que ele vai tomar está baseada em amor.
Se o padrão ético dele é fundamentado nele mesmo e ele é amor, tudo que ele faz por, tudo que ele diz por. Então, isso melhora o caldo. Por quê? Perceba que é isso que ele quer que a gente compreenda desse padrão ético dele, desse padrão divino, dessa base de amor do qual é ele mesmo, que faz com que as decisões tomadas, inclusive todas essas decisões, essas ordens ditas em todo o Antigo Testamento, que algumas vezes a gente fica chocado em observá-las, dá a impressão que não é o Deus de amor que está aqui. Como ele pode tomar algumas decisões, por exemplo, de orientar aos seus soldados, ao seu povo, que elimine algumas nações, que destrua alguns povos. Que tipo de amor seria esse? Bem, é o padrão ético do divino fundamentado nele mesmo, que dá direito de escolha ao ser humano e que prevê o que o ser humano vai fazer. Por quê? Porque ele é um Deus que primeiro vê o futuro para depois iniciar o passado. É por isso que você vai ver citações como, por exemplo, Deus, dentro de sua forma, do seu padrão ético, lá no capítulo 15 de 1 Samuel, muitas pessoas já leram esse texto e ficam assim indagando como aquilo pode ter. Misericórdia, vocês mexeram no meu relógio, de modo que a ideia de Deus ali parece ser cruel demais, pois a ordem do divino é: diga a Saul que deve eliminar toda a nação dos amalequitas. Não deixe nenhum respirando, disse Deus. Não é cruel? Não deixe uma alma viva naquela terra. Não é cruel? Quando você olha isso, você diz: mas como isso pode ser um Deus de amor? Concorda comigo? Alguém aqui está vivo aqui hoje? Ok. Concordam comigo? Bem, eu disse que todas as decisões dele são fundamentadas em amor, porque ele é a base de tudo isso. E ele vê o futuro antes mesmo de o passado ter nascido. Ele vive no futuro tanto quanto vive no passado. E por ele saber essas coisas, por ele conhecer o que você não conhece, por ele viver o que você não vive. Se você voltar a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, você vai ver Israel caminhando em direção à terra prometida. E depois de 3 meses, a tribo de Israel, com 3 milhões de pessoas, estava um tanto que cansada. Então eles dividiram os blocos de pessoas da seguinte maneira: os jovens e soldados iam à frente, preparando, abrindo estrada, arrumando água, preparando pasto para os animais. No meio iam as senhoras, as famílias. E os que iam mais devagar, os idosos e as crianças, iam por último. Era o meio de caminhar com 3 milhões de pessoas. Os da dianteira preparavam a comida e a estrada para os mais frágeis que vinham atrás e passando e se alimentando. Olha como era o cuidado de Israel. Mas se levanta um certo rei por nome de Amaleque, de uma tribo chamada Amalequitas. Esse rei olha para Israel e diz: presa fácil. Quer saber? Vamos atacar Israel e vamos destruí-los. Mas não vamos atacar os soldados nem o exército. Vamos pela parte frágil. E diz a Bíblia que os amalequitas atacaram Israel e atacaram os idosos e as crianças, estuprando crianças, matando senhoras e homens idosos. Quando a notícia chegou aos soldados que estavam lá na frente, milhares e milhares já haviam sido dizimados pelos amalequitas. Então se empreendeu uma grande batalha de defesa de Israel para com estes. Foi quando Moisés precisou da ajuda de Arão e Hur para segurarem os seus braços. Perceba que Deus, olhando isso, disse: Moisés, escreve em um livro: riscarei a nação dos amalequitas do mapa.
da história da humanidade, porque usaram de tamanha deslealdade e atacaram mulheres e crianças ao invés de irem com os soldados. Porque até mesmo na guerra existe um padrão de honra, não é verdade, major? Até mesmo na guerra tem que se respeitar o padrão de honra entre os soldados. Mas eles quebraram todo o padrão e eliminaram milhares de inocentes. E Deus disse: isso não pode ficar assim. Agora perceba, escreveu Deus isso por meio de Moisés. Os anos passam, Israel toma a terra prometida. Logo depois que Israel se estabelece como nação, esses mesmos amalequitas, que não foram totalmente derrotados por Moisés, se tornaram um exército de novo e foram chamados de gafanhotos. E esses carinhas começaram a entrar nas aldeias de Israel e fazer, sabe o que? Atacando mulheres e crianças do mesmo jeito, estuprando e matando mulheres e crianças. Chega em Deuteronômio, Deus diz: Moisés, se lembra. Chega em Josué, Deus lembra Josué e diz: lembra do que eu disse a Moisés? Elimine os amalequitas. Josué não deu conta de fazê-lo. Então você vai até 1 Samuel, capítulo 15. Vem Deus a Samuel e diz: essa gente vem durante 200 anos atacando mulheres e crianças. Elimine-os. Saul não obedeceu a Deus, foi lá e não fez o que tinha de fazer. Matou alguns homens, mas deixou o rei e outros lá. Agora percebe como isso é grave. Passaram-se 20 anos. Aqueles caras cresceram. As crianças amalequitas cresceram. Saul havia matado alguns, eliminado alguns. Mas à medida que eles crescem, está Davi já com os seus soldados em uma cidade chamada Ziklag. E Davi está trabalhando fora, cuidando em uma região hostil. Adivinha quem se levanta contra Ziklag e diz: vamos atacar Ziklag, porque não tem nenhum soldado lá, só tem mulheres e crianças. 3 séculos eles só atacavam mulheres e crianças e idosos. Deus usou a Davi para descer o prumo e julgar essa gente. Foi Davi que exterminou e varreu essa gente do mapa. É um padrão ético de Deus, um padrão ético que está estabelecido em amor e justiça. Deus é amor, mas é um amor justo. Deus é amor, um amor que exige justiça em prol daquele que está sofrendo. É por isso que o padrão de justiça divino na nossa moral é inconcebível. Porque nós somos injustos e esperamos que Deus nos trate segundo a nossa injustiça. E se Ele fosse nos tratar segundo o nosso padrão de injustiça, então estaríamos condenados. É por isso que Paulo disse aos Romanos 3:23: todos pecaram e todos estão destituídos de Deus. Mas ele também diz em Romanos 6:23 que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o Deus que é amor, Ele também, todo amor, exige um padrão de justiça. E Ele é tão justo que mesmo que Ele queira se aproximar de um pecador, a sua justiça exige a punição. É por isso que o seu padrão ético é tão extraordinário. Hoje as pessoas me perguntam assim, principalmente quando eu volto da África, várias pessoas me perguntam: pastor, por que Deus não resolve esse problema? Por que Ele não manda lá cair do céu um monte de sanduíche lá do McDonald's? Cai uma chuva de McDonald's. Ou uma chuva de qual que é o outro lá? Burger King. Pensou? Chuva de hambúrgueres do céu. Ia resolver o problema. Deus podia dizer: todo dia eu vou mandar uma chuva de hambúrguer com maionese e outras coisas mais. E também um coquinho de Coca-Cola. Seria maravilhoso.
Mas por que ele não faz isso? Por quê? Por que ele não intervém quando o homem vai promover uma maldade contra uma pessoa inocente? Por que ele não impede uma maldade de um cruel cidadão contra uma mulher indefesa? Justamente por causa do seu padrão ético. Se Deus decidir alterar o plano e impedir um assalto de um injusto contra um inocente, por exemplo, ele pode fazê-lo. Mas se ele fizer isso uma vez, ele quebra o direito que ele deu de o homem escolher entre o bem e o mal, fazer injustiça ou ser justo. Então ele deixa de ser Deus ético e baseado em amor, porque, como disse pela manhã, o amor constrói uma plataforma e te dá o direito de escolher. Ele mesmo sofre com a sua própria plataforma. É por isso que, ao mesmo tempo que ele é um Deus ético, ele é um Deus cheio de graça. Sim, um Deus cheio de graça. Como você pode imaginar o Deus do Antigo Testamento sendo o Deus do Novo Testamento, o Deus de graça? Bem, de forma muito simples. Eu poderia narrar você de Gênesis a Malaquias, todas as ações da graça de Deus sendo derramada o tempo todo. Mas não precisamos tentar falar de todos. Bem, por que então não poderíamos conversar de maneira muito breve sobre um cara que para mim seria o protótipo da graça no Antigo Testamento? Um menino novo que começou a reinar com 12 anos de idade, cujo nome é Manassés, filho de um dos mais brilhantes reis que Israel já teve, ou melhor, Jerusalém já teve. Manassés reinou por 50 anos em Israel. 12 anos ele tinha quando começou o seu reinado. E a Bíblia narra a sua história em dois momentos. No livro de 2 Reis, você começa a vislumbrar a história desse cara. Lá no capítulo 27, em 2 capítulos, narra a sua história. E também no livro de 2 Crônicas, você vai ver pormenorizadamente, mas a sua história está lá, no capítulo 33. Esse cara, diz a Bíblia, que ele foi tão mal, mas tão mal, que ela coloca uma lista das coisas que ele fez. Exemplo: ele fez Israel se tornar o país mais idólatra do que os próprios idólatras. Diz a Bíblia que ele fez tanta imagem de escultura, mais do que os países dos quais não tinham Deus de Israel. Como se fora pouco, fez uma imagem de escultura e colocou dentro do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança que Deus havia mandado guardar. Como se isso fora pouco, ensinou Israel a buscar ajuda em agoureiros, adivinhos, cartomantes, coisas proibidas por Deus. Como se fora pouco, convidou Israel a fazer sacrifícios de seres humanos e animais em todos os altos, sobre todo Israel. Como se fora pouco, ele mesmo pegou 2 de seus filhos e sacrificou vivos ao deus Moloque. A estátua de Moloque tinha cerca de 30 metros de altura, feita de ferro cozido, bem preparado. O ventre dessa estátua era como que uma fornalha abria-se assim, e eles colocavam as crianças vivas presas lá dentro, e embaixo ateavam fogo, e elas eram assadas vivas em sacrifício a esse deus Moloque. E esse Manassés fez isso com 2 filhos dele. Diz a Bíblia que ele foi o homem que mais fez Israel pecar. Olhe para quem está ao seu lado e diga: que merece um cara desse? Fala comigo. Os caras desses não merecem uma masmorra? Ou ir na barriga de Moloque? A única coisa que Deus exige do ser humano é que ele não fique sem resposta. Esses dias alguém me disse assim: pastor, eu não concordo com esse negócio de céu ou inferno, com os 2 caminhos. Eu queria uma terceira opção. Calcule. E de forma muito amorosa, eu digo: a única forma de você ter uma terceira opção é você se tornar um Deus e criar um mundo só para você. Porque quem criou os céus e a terra tem o direito de me dar 2 opções. E Ele exige que eu escolha uma delas. E se eu não escolher nenhuma delas, eu vou ficar com a pior. Não tem terceira opção. Por isso,
Você vai encontrar de Gênesis, Apocalipse, a boca profética de muitos homens usados por Deus, direcionando as pessoas, dizendo: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Escolhe, pois, o caminho da paz para que vivas em paz. Escolhe, pois, o Senhor teu Deus, pois Ele é o único Deus. É por isso que você vai encontrar no Novo Testamento um Cristo crucificado, mas disposto a te perdoar e me perdoar de todas as mazelas que já fizemos. Por isso eu termino esta noite te oferecendo esta oportunidade singular, a oportunidade de receber Jesus em seu coração e tê-lo como seu Senhor e aceitá-lo como seu Salvador, justamente porque Ele já te aceitou do momento em que Ele estendeu os braços e foi crucificado. Agora basta eu dizer: eu quero essa salvação, que não foi de graça, mas foi pela graça. Eu quero pedir a você para inclinar sua cabecinha, fechar seus olhinhos. Paizinho, é no nome de Jesus o Cristo, que mediante essa palavra lida e pregada, eu quero, Senhor, no nome de Jesus, com temor de Ti, sabedor que Tu és o único Deus e que a Tua verdade é absoluta e não pode ser mudada, sabedor que as portas que conduz ao céu está aberta, bem como a porta que conduz à perdição também está aberta, mas sabedor que o Teu conselho é para que escolhamos a porta estreita, a qual aponta-nos para o céu, onde Cristo está sentado à Tua direita. E é justamente por isso que eu oro com esta igreja tão amada agora, porque sei que a oportunidade lhes é dada. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, se houver pessoas aqui esta noite que decidem entrar pelo caminho certo, escolherem o Teu caminho e não o caminho de Satanás, então esta noite seja de perdão e de reconciliação, para a glória do Teu nome. Assim se faça, em nome de Jesus.